A criança pobre acolheu um estranho e sua filha por uma noite, sem imaginar quem eles eram. Gabriel mal conseguia acreditar no que seus olhos viam. Ali, parado na soleira de sua porta, estava um homem bem vestido, segurando uma menina pequena nos braços, ambos encharcados pela chuva que não parava de cair há horas. O menino de 10 anos hesitou por apenas um segundo antes de abrir completamente a porta de sua casa humilde. O estranho que bateu em sua porta naquela noite chuvosa de sexta-feira não parecia com ninguém que Gabriel conhecia no bairro da Vila Esperança. Suas roupas, mesmo molhadas, eram de boa qualidade, e seus sapatos, apesar da lama, eram caros. A menina em seus braços não devia ter mais de 5 anos e tremia de frio, agarrada ao pescoço do homem como se ele fosse sua única proteção no mundo. "Por favor", disse o homem com voz trêmula. "Minha filha está com frio. Você poderia..." Gabriel não deixou que ele terminasse a frase. Sem pensar 2 vezes, fez um gesto para que entrassem. O menino havia aprendido desde cedo que quando alguém precisava de ajuda, não se faziam perguntas. Sua avó sempre dizia que a bondade era a única riqueza que os pobres podiam dar de graça. "Entrem logo, senão vão ficar doentes", disse Gabriel, fechando a porta atrás deles. O homem olhou ao redor da casa simples. Eram apenas 2 cômodos pequenos, a sala que também servia de cozinha, com uma mesa de madeira velha e 2 cadeiras. E o quarto onde Gabriel dormia sozinho desde que sua avó havia partido há 2 anos. As paredes de tijolo aparente nunca haviam recebido pintura, e o chão de cimento estava sempre frio, mas estava limpo. Gabriel sempre mantinha tudo arrumado mesmo com tão pouco. "Obrigado", murmurou o estranho, sentando-se na cadeira que Gabriel ofereceu. A menina continuava grudada nele, apenas espiando o menino com olhos grandes e curiosos. Gabriel foi até o armário da cozinha e pegou as 2 únicas toalhas que possuía. Eram velhas e pequenas, mas estavam limpas e secas. Entregou uma para o homem e se aproximou da menina com cuidado. "Oi, pequenininha", disse Gabriel com um sorriso gentil. "Como você se chama?" A menina olhou para o pai, que fez um sinal com a cabeça, e então sussurrou: "Sofia." "Sofia é um nome muito bonito", respondeu Gabriel, estendendo a toalha para ela. "Eu sou Gabriel. Vocês querem algo quente para beber? Tenho chá de erva doce." O homem pareceu surpreso com a hospitalidade do menino. Olhou para Gabriel com uma expressão que misturava gratidão e algo que parecia culpa. "Você mora sozinho?" perguntou o estranho, observando a casa. Gabriel assentiu enquanto acendia o fogão a gás velho que ficava no canto da sala. "Moro sim. Minha avó criou a gente aqui, mas ela... Bem, ela não está mais aqui. Agora só tem eu mesmo." Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O homem se apresentou como Ricardo e explicou que estavam viajando quando o carro quebrou alguns quilômetros dali. Disse que haviam caminhado na chuva, procurando ajuda, e que a casa de Gabriel foi a primeira onde viram luz acesa. A história soava verdadeira, mas Gabriel notou algo estranho na forma como Ricardo olhava pela janela a cada barulho na rua. Enquanto o chá esquentava, Gabriel observou melhor seus hóspedes inesperados. Ricardo parecia ter uns 30 e poucos anos, tinha barba bem feita e mãos que nunca conheceram trabalho pesado. Usava uma camisa social que, mesmo amarrotada, era de marca boa. Sofia usava um vestido rosa que, apesar de molhado, era claramente caro, com delicados bordados feitos à mão. "Papai", sussurrou Sofia para Ricardo, "estou com fome." Gabriel ouviu e se dirigiu à geladeira pequena que ronronava no canto. Abriu e olhou para dentro. Havia apenas alguns ovos, um pedaço de queijo que comprara pela manhã com o dinheiro que ganhara ajudando Dona Maria a carregar as compras e 2 fatias de pão de forma. "Posso fazer ovos mexidos para vocês", ofereceu Gabriel. "Não é muito, mas..." Não, não." Ricardo se levantou rapidamente. "Nós não podemos aceitar sua comida. Você já fez muito por nós." Gabriel parou e olhou para o homem com seriedade.
Minha avó sempre dizia que comida dividida alimenta mais. E olha só, ele apontou para Sofia, que havia parado de tremer, mas ainda parecia frágil. Ela precisa comer alguma coisa quente. Ricardo olhou para a filha e Gabriel pôde ver a luta interna em seus olhos. O orgulho lutava contra a necessidade, e a necessidade estava vencendo. Está bem, concordou Ricardo em voz baixa, mas deixe que eu faça. Você já fez demais. Gabriel riu, um som genuíno que encheu a pequena casa. O senhor sabe cozinhar? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele olhou para as mãos, depois para o fogão velho, e Gabriel teve a impressão de que o homem nunca havia pisado numa cozinha para fazer algo mais complexo que um café. Bem, Ricardo gaguejou. Tudo bem, disse Gabriel com gentileza. Eu cozinho desde pequeno. Minha avó me ensinou. Enquanto Gabriel preparava os ovos mexidos, Sofia se aproximou timidamente. Ela havia parado de se esconder atrás do pai e agora observava o menino com curiosidade crescente. Você mora sozinho mesmo? Perguntou ela com a voz pequena. Moro, respondeu Gabriel mexendo os ovos na frigideira. Mas não fico triste não. Tenho muitos amigos aqui no bairro. E sempre tem alguém que precisa de ajuda, então nunca fico sem ter o que fazer. Ricardo observava a interação em silêncio, e Gabriel notou que os olhos do homem estavam ficando vermelhos, como se ele estivesse segurando lágrimas. O jantar simples foi servido na mesa pequena. Gabriel havia colocado a maior porção no prato de Sofia, uma média no de Ricardo, e deixado o menor para si. Quando Ricardo percebeu, protestou. Gabriel, você não pode ficar com menos comida em sua própria casa. Está tudo bem, disse Gabriel mastigando devagar para fazer o pouco durar mais. Eu como pouco mesmo. E vocês estão molhados e cansados. Precisam mais do que eu. Sofia comeu com vontade, e Gabriel ficou feliz vendo que ela estava se sentindo melhor. Durante a refeição, a menina começou a falar mais, contando que gostava de desenhar e que seu bicho favorito era um gato chamado Mingau. Onde está o Mingau? Perguntou Gabriel. Sofia ficou quieta e olhou para o pai com tristeza. O Mingau ficou na casa antiga, disse Ricardo rapidamente. Nós estamos nos mudando. Gabriel notou que Ricardo mudava de assunto sempre que Sofia fazia alguma pergunta sobre onde moravam antes ou para onde estavam indo. Havia algo que o homem não queria contar, mas Gabriel não quis insistir. Sua avó sempre dizia que todo mundo tinha direito aos seus segredos, desde que não machucassem ninguém. Depois do jantar, Ricardo ajudou Gabriel a lavar a louça. Suas mãos, não acostumadas com detergente e esponja, ficaram vermelhas rapidamente, mas ele não reclamou. Sofia se sentou na cadeira e os observou, às vezes sorrindo quando o pai deixava escorregar um prato ou quando Gabriel tinha que ensinar como esfregar direito. Papai não sabe lavar louça, disse Sofia rindo. Estou aprendendo, respondeu Ricardo, e Gabriel percebeu que havia algo profundamente triste em sua voz. Quando terminaram, Gabriel percebeu que Sofia estava bocejando. Vocês podem dormir na minha cama, ofereceu. Eu durmo no sofá mesmo. Não, Gabriel. Ricardo balançou a cabeça. Nós dormimos no chão. Você não vai sair da sua cama por nossa causa. Minha avó sempre dizia que visita dorme na cama e dono da casa se vira como pode, insistiu Gabriel. E além do mais, vocês dois cabem na cama. E eu sou pequeno. Caberia no sofá de qualquer jeito. Depois de muita discussão, ficou decidido que Ricardo dormiria no sofá e Gabriel dividiria a cama com Sofia. A menina ficou animada com a ideia de ter um irmão temporário, como ela mesma disse. Enquanto Gabriel arrumava a cama, colocando os lençóis mais limpos que tinha, Ricardo ficou na sala olhando pela janela. A chuva havia diminuído, mas ainda caía uma garoa fina que fazia barulho no telhado de zinco. Ricardo, chamou Gabriel. Está tudo bem? O homem se virou, e Gabriel viu que ele realmente estava chorando agora. Por que você nos ajudou? Perguntou Ricardo com voz embargada. Nós somos estranhos. Você não nos conhece. Por que arriscaria dar sua comida, sua cama, sua casa para pessoas que nem sabe quem são? Gabriel pensou na pergunta. Era uma boa pergunta, e ele nunca havia parado para pensar realmente nisso.
Minha avó sempre dizia que a gente nunca sabe quando vai precisar de ajuda também, respondeu Gabriel. E que se todo mundo ajudasse quando pudesse, todo mundo seria ajudado quando precisasse. É tipo uma corrente de bondade, sabe? Ricardo assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. Sua avó era uma mulher sábia. Era sim, concordou Gabriel com saudade. Ela me ensinou que ser pobre não é desculpa para não ser bom. E que às vezes a gente tem que ser luz para outras pessoas, mesmo quando está escuro para a gente também. Naquela noite, Gabriel deitou ao lado de Sofia, que se aconchegou nele como se fossem irmãos de verdade. No sofá da sala, Ricardo permaneceu acordado por horas, olhando para o teto e refletindo sobre as palavras do menino. Gabriel acordou no meio da madrugada com Sofia se mexendo inquieta ao seu lado. Ela estava quente e murmurava coisas incompreensíveis. O menino tocou sua testa e percebeu que ela estava com febre. Ricardo, chamou baixinho. O homem acordou imediatamente, como se não estivesse dormindo profundamente. O que foi? Sofia está com febre. Ricardo saltou do sofá e correu para o quarto. Ao tocar a testa da filha, sua expressão ficou desesperada. Ela está muito quente. O que fazemos? Não conheço nenhum médico aqui, não sei onde tem hospital. Gabriel se levantou e foi até o armário da cozinha, de onde tirou um termômetro velho, mas funcionando, e alguns remédios. Minha avó sempre guardava essas coisas. Vamos ver quanto está a febre dela. 39 graus. Sofia estava realmente precisando de cuidados médicos, mas Gabriel sabia que o posto de saúde só abriria na segunda-feira e eles estavam numa madrugada de sábado. Tem uma farmácia 24 horas na avenida principal, disse Gabriel. Fica uns 2 quilômetros daqui, mas o seu Joaquim, o farmacêutico, entende muito dessas coisas. Ele sempre ajudou quando minha avó ficava doente. Mas são 2 da manhã, disse Ricardo, e está chovendo ainda. Não tem problema. Gabriel estava já calçando seus tênis velhos. Eu vou lá. Eu vou com você, disse Ricardo. E deixar Sofia sozinha com febre? Gabriel balançou a cabeça. É melhor o senhor ficar com ela. Eu conheço o caminho e sou rápido. Gabriel pegou o dinheiro que tinha guardado debaixo do colchão. Eram apenas 15 reais que havia economizado durante a semana ajudando os vizinhos. Sabia que talvez não fosse suficiente para o remédio, mas tinha que tentar. Gabriel, espera. Ricardo o segurou pelo braço. Esse dinheiro é tudo que você tem, não é? Gabriel não respondeu, mas Ricardo entendeu pelo silêncio. Eu não posso deixar você gastar suas economias com minha filha. Ela é apenas uma criança, disse Gabriel simplesmente. E está doente. O dinheiro depois a gente dá um jeito de conseguir mais. Antes que Ricardo pudesse protestar novamente, Gabriel havia saído correndo na chuva. A corrida até a farmácia foi difícil. As ruas do bairro eram mal iluminadas e a chuva havia formado poças e buracos cheios de água. Gabriel escorregou várias vezes, sujou todo o seu único par de calças boas, mas não parou. Pensava em Sofia, tão pequena e frágil, e isso o fazia correr mais rápido. Seu Joaquim estava meio dormindo atrás do balcão quando Gabriel chegou pingando água no chão da farmácia. Gabriel, menino, o que você está fazendo aqui essa hora? Gabriel explicou rapidamente a situação. Seu Joaquim, um homem de uns 60 anos que conhecia Gabriel desde pequeno, ouviu tudo com atenção. Febre em criança não é brincadeira, disse o farmacêutico, já se levantando para pegar os medicamentos. Vou te dar um antitérmico infantil e um anti-inflamatório. Se não baixar até amanhã de manhã, tem que levar num médico, viu? Gabriel estendeu os 15 reais, mas seu Joaquim empurrou sua mão de volta. Guarda esse dinheiro, menino. Você já fez sua parte vindo aqui na chuva. Considera isso um empréstimo. Quando você crescer e ficar rico, você me paga. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas de gratidão. Muito obrigado, seu Joaquim. É assim mesmo, Gabriel. A gente se ajuda. Sua avó ficaria orgulhosa de você. O caminho de volta pareceu mais rápido. Gabriel correu ainda mais, ansioso para voltar e ajudar Sofia. Quando chegou em casa, encontrou Ricardo caminhando de um lado para outro da sala, claramente nervoso.
Como ela está? Perguntou Gabriel, tirando os sapatos encharcados. A mesma coisa. Está gemendo, dormindo. Como conseguiu os remédios? Quanto custou? Gabriel contou sobre a generosidade de seu Joaquim enquanto preparava o antitérmico, seguindo as instruções da bula. Juntos, conseguiram fazer Sofia tomar o medicamento, mesmo ela estando meio adormecida. Agora é esperar, disse Gabriel. Seu Joaquim disse que se não melhorar até amanhã, tem que levar num médico. Ricardo se sentou na beira da cama, segurando a mão pequena de Sofia. Gabriel, disse ele em voz baixa, por que você fez isso? Gastou seu dinheiro, saiu na chuva, se arriscou por pessoas que nem conhece. Gabriel se sentou na outra ponta da cama, observando Sofia dormir. Quando minha avó ficou doente pela última vez, muitos vizinhos me ajudaram, contou Gabriel. Dona Maria trazia comida, seu José vinha ver como ela estava, Dona Carmen ficava comigo quando eu tinha medo. Eles não precisavam fazer nada disso, mas fizeram. E quando ela partiu, eles continuaram me ajudando. Por isso eu não fiquei na rua. Ricardo ouvia em silêncio, cada palavra do menino tocando fundo em seu coração. Eu aprendi que a gente não faz as coisas esperando algo de volta, continuou Gabriel. A gente faz porque é certo. E porque quando a gente ajuda alguém, a gente também fica melhor por dentro. Você é uma criança especial, Gabriel, disse Ricardo, e sua voz estava cheia de emoção. Não sou não, Gabriel sorriu. Só faço o que minha avó me ensinou. Ela sempre dizia que a gente pode não ter dinheiro, mas sempre pode ter coração. Eles ficaram em silêncio, observando Sofia. Pouco a pouco, a febre começou a baixar e a respiração da menina ficou mais tranquila. Já eram 4 horas da manhã, quando finalmente ela pareceu estar dormindo pacificamente. Pode descansar, disse Gabriel para Ricardo. Eu fico de olho nela. Não, você já fez demais. Vai dormir. Tudo bem, então a gente reveza. Dorme um pouco e depois eu durmo. Ricardo concordou e se deitou no sofá, mas Gabriel podia ouvir que ele não estava conseguindo dormir realmente. De vez em quando, o homem se levantava para vir ver como Sofia estava. Quando o sol começou a nascer, Sofia acordou sem febre e com fome. Gabriel ficou aliviado ao vê-la sentada na cama, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Bom dia, Gabriel, disse ela com a voz ainda rouca. Bom dia, pequena. Como você está se sentindo? Melhor, mas estou com fome. Gabriel olhou na geladeira. Depois de ter usado os ovos na noite anterior, restavam apenas as 2 fatias de pão e um pedaço pequeno de queijo. Não seria suficiente para 3 pessoas no café da manhã. Eu vou ali na padaria buscar pão fresco, disse Gabriel, pegando os 15 reais que seu Joaquim havia recusado. Gabriel, Ricardo se levantou, deixa eu ir. Você já fez demais. O senhor não conhece o caminho. E seu Antônio da padaria me conhece desde pequeno. Às vezes, ele me dá pão amanhecido de graça quando não tenho dinheiro. Quando Gabriel voltou da padaria com pão quentinho e algumas frutas que seu Antônio havia insistido para ele levar sem cobrar, encontrou Ricardo na cozinha tentando fazer café. Consegui, disse Ricardo com um sorriso orgulhoso, apontando para a cafeteira velha que estava funcionando. Gabriel riu. Era claro que Ricardo estava se esforçando muito para ajudar, mesmo sem saber direito como fazer as coisas básicas da casa. Durante o café da manhã, Sofia estava animada e conversava sem parar. Contou para Gabriel sobre seus desenhos, sobre como gostava de histórias de princesas e sobre como queria ter um irmão. Eu sempre pedi para o papai me dar um irmãozinho, disse ela, mastigando o pão com geleia que Gabriel havia oferecido. Gabriel viu Ricardo ficar tenso com o comentário da filha. E o que seu papai responde? Perguntou Gabriel curioso. Ele diz que é complicado. Sofia deu de ombros. Mas eu acho que ter um irmão como você seria muito legal. Ricardo se levantou abruptamente da mesa e foi até a janela, fingindo olhar para fora. Gabriel percebeu que havia tocado em algum assunto delicado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Depois do café, enquanto Sofia brincava com alguns brinquedos improvisados que Gabriel havia feito com caixas e papel,
Ricardo ajudou a arrumar a casa. Gabriel notou que as mãos do homem, antes macias, já estavam ficando um pouco ásperas do trabalho doméstico. Ricardo, disse Gabriel enquanto varriam o quintal pequeno, posso fazer uma pergunta? Claro. Vocês realmente estão se mudando? Ricardo parou de varrer e olhou para Gabriel. O menino de 10 anos tinha olhos inteligentes e perspicazes, e Ricardo percebeu que seria difícil enganá-lo. Por que pergunta? É que... Gabriel hesitou. Vocês não têm bagagem. E suas roupas, mesmo sendo boas, parecem que é só isso que vocês têm. E o senhor fica nervoso sempre que escuta barulho na rua. Ricardo se apoiou na vassoura e suspirou profundamente. Você é muito observador para uma criança. Minha avó sempre dizia que quem vive na rua aprende a ver as coisas que os outros não veem, explicou Gabriel. Mas eu não estou sendo curioso à toa, não. É que se vocês estão com algum problema, talvez eu possa ajudar. Gabriel, você é apenas uma criança. Não pode resolver problemas de adultos. Pode ser, concordou Gabriel. Mas conheço gente aqui no bairro. Gente boa. Se vocês precisam de ajuda com alguma coisa, talvez a gente possa dar um jeito. Ricardo olhou para Gabriel por um longo momento. Havia algo naquele menino que inspirava confiança. Talvez fosse sua sinceridade, ou a forma como havia cuidado de Sofia na noite anterior, sem esperar nada em troca. A situação é complicada, Gabriel, disse Ricardo finalmente. Não é algo que pessoas normais possam ajudar. Tenta me explicar, insistiu Gabriel. Às vezes as coisas parecem mais complicadas do que realmente são. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram um barulho de carro parando na frente da casa. Ricardo ficou tenso imediatamente e correu para a janela. Quem é? Perguntou Gabriel. Não sei, mentiu Ricardo, mas Gabriel podia ver o medo em seus olhos. Uma mulher de uns 50 anos desceu de um carro velho e caminhou até a porta. Gabriel a reconheceu imediatamente. É a Dona Conceição, disse Gabriel aliviado. Ela mora aqui na rua. É gente boa. Dona Conceição bateu na porta e Gabriel foi atender. Bom dia, Gabriel, disse ela sorrindo. Tudo bem? Tudo sim, Dona Conceição. Quer entrar? Na verdade, eu vim aqui porque ontem à noite vi umas pessoas entrando na sua casa e fiquei preocupada. Sabe como é um menino sozinho? A gente tem que cuidar. Gabriel olhou para Ricardo, que estava claramente nervoso atrás dele. São amigos meus, disse Gabriel. O carro deles quebrou e eles estão esperando o conserto. Dona Conceição olhou para Ricardo com curiosidade, mas sem hostilidade. Ah, entendi. Ainda bem. É que você sabe, né, Gabriel? Desde que sua avó... Bem, a gente fica de olho para ver se você está bem. Obrigado, Dona Conceição. O senhor aqui é o Ricardo, e a filha dele é a Sofia. Ricardo se aproximou hesitante e cumprimentou Dona Conceição educadamente. A mulher o analisou discretamente. Suas roupas boas, seus modos educados, sua aparência cuidada. Prazer conhecer, disse ela. Vocês são de onde? Nós estávamos viajando, respondeu Ricardo vagamente. Dona Conceição percebeu a evasiva, mas não insistiu. Em vez disso, se dirigiu a Gabriel. Gabriel, se precisar de alguma coisa, é só chamar, viu? Qualquer coisa mesmo. Obrigado, Dona Conceição. Não vai entrar para tomar um café? Não, obrigada. Tenho que ir trabalhar. Mas qualquer coisa você grita, tá bom? Depois que Dona Conceição foi embora, Ricardo se sentou pesadamente numa cadeira. Ela desconfiou de alguma coisa, disse ele. Dona Conceição é assim mesmo, explicou Gabriel. Ela cuida de todo mundo na rua. Desde que minha avó... Bem, desde que estou sozinho, ela sempre vem ver se estou bem. Não é coisa ruim, não. Gabriel, disse Ricardo olhando nos olhos do menino, eu preciso te contar a verdade. Sofia, que estava brincando no chão, levantou a cabeça para ouvir. Nós não estamos viajando, nós estamos fugindo. Gabriel se sentou também, preparado para ouvir. Fugindo de quê? Ricardo respirou fundo antes de continuar. Eu cometi erros no passado, Gabriel. Erros grandes.
E agora essas pessoas querem me levar embora. E se me levarem... Ele olhou para Sofia. Ela vai ficar sozinha. Que tipo de erros? Perguntou Gabriel. Eu abandonei pessoas que dependiam de mim. Fiz escolhas egoístas que machucaram muita gente. E agora estão atrás de mim para me fazer pagar por isso. Gabriel absorveu a informação. Ricardo parecia genuinamente arrependido, e o amor que ele demonstrava por Sofia era real. E a mãe dela? Perguntou Gabriel. Ricardo fechou os olhos, como se a pergunta doesse. A mãe dela me perdoou pelos meus erros, mas ela está doente, Gabriel, muito doente. E eu só consegui a guarda de Sofia há pouco tempo. Se me pegarem agora, se eu for obrigado a pagar pelos meus erros, Sofia não vai ter ninguém. Papai, disse Sofia se aproximando, você não vai me deixar, vai? Ricardo a pegou no colo e Gabriel pôde ver lágrimas nos olhos do homem. Eu vou fazer de tudo para ficar com você, princesa. Gabriel ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Finalmente falou. Que tipo de pessoas estão atrás do Senhor? São pessoas poderosas, pessoas que não perdoam. Mas o que o senhor fez foi crime? Perguntou Gabriel diretamente. Ricardo hesitou. Não exatamente crime, mas eu devi dinheiro para elas, muito dinheiro. E quando não consegui pagar, elas ficaram irritadas. Gabriel assentiu. Começava a entender a situação. Quanto dinheiro? Gabriel, é muito mais do que você pode imaginar. Mais do que qualquer pessoa normal poderia conseguir. Tenta me falar quanto? 200 mil reais. Gabriel ficou em silêncio. Era realmente muito dinheiro. Mais do que ele poderia ver na vida inteira. Mas algo na história de Ricardo não estava fechando para ele. Como o senhor conseguiu dever tanto dinheiro assim? Ricardo olhou para Sofia, que estava ouvindo tudo. Sofia, amor, vai brincar lá no quarto um pouquinho? Papai precisa conversar com Gabriel. Depois que Sofia saiu, Ricardo continuou. Eu era empresário, Gabriel. Tinha uma empresa grande, muitos funcionários. Mas comecei a fazer negócios com pessoas erradas. Emprestei dinheiro delas para manter a empresa funcionando, achando que conseguiria pagar rapidamente. E aí? Aí a empresa faliu. Os negócios deram errado, perdi tudo. E quando fui falar com essas pessoas que tinham emprestado o dinheiro, elas disseram que o problema era meu, não delas. Queriam o dinheiro de volta com juros. Gabriel começava a entender melhor a situação. E agora, elas estão atrás do senhor para receber o dinheiro. Isso. Só que eu não tenho mais nada, Gabriel. Literalmente nada. A única coisa que me restou foi conseguir a guarda da Sofia quando a mãe dela ficou doente demais para cuidar dela. E por que vocês estavam fugindo? Porque eles mandaram uma mensagem dizendo que se eu não aparecesse com o dinheiro até ontem, eles iam me buscar. E eu não posso deixar Sofia sozinha, Gabriel. Ela só tem a mim agora. Gabriel ficou pensativo. A história fazia sentido, mas ainda havia algumas coisas que não se encaixavam. Ricardo, posso te fazer mais uma pergunta? Claro. Se o senhor tinha uma empresa grande, por que não conhece ninguém que possa te ajudar? Outros empresários, advogados? Ricardo suspirou profundamente. Porque quando a empresa começou a afundar, todos esses amigos empresários sumiram, Gabriel. Quando você tem dinheiro, tem 1000 amigos. Quando perde tudo, descobre quem são os amigos de verdade. E eu descobri que não tinha nenhum. Essa resposta tocou Gabriel profundamente. Ele entendia o que era ser abandonado, quando mais se precisava de ajuda. E família? O senhor não tem família? Meus pais morreram há muito tempo. Sou filho único. E a família da mãe da Sofia? Bem, eles nunca me aprovaram. Quando souberam que eu estava com problemas financeiros, deixaram claro que eu não era bem-vindo. Gabriel assentiu. A situação de Ricardo era realmente complicada, mas não impossível de resolver. Quanto tempo essas pessoas vão te dar para conseguir o dinheiro? Gabriel, elas não vão me dar tempo nenhum. Elas querem o dinheiro agora. E se eu não tiver, o que elas vão fazer? Ricardo hesitou, claramente não querendo assustar Gabriel.
Vão me levar para trabalhar para elas até pagar a dívida. Que tipo de trabalho? Trabalho que eu não posso recusar e que não me permitiria ficar com Sofia. Gabriel entendeu que Ricardo estava sendo vago propositalmente, mas podia imaginar que tipo de trabalho seria esse. E se a gente conseguisse o dinheiro? Elas deixariam vocês em paz. Ricardo riu amargamente. Gabriel, 200 mil reais não é dinheiro que se consegue assim. É mais do que a maioria das pessoas ganha numa vida inteira. Eu sei que é muito dinheiro, disse Gabriel. Mas talvez... Talvez o quê? Ricardo o interrompeu. Gabriel, você é uma criança boa, mas isso não é problema que se resolve com boa vontade. Gabriel ficou quieto por um momento, pensando. Então, teve uma ideia. Ricardo, me deixa tentar uma coisa. O quê? Me deixa conversar com algumas pessoas aqui do bairro, pessoas que eu confio. Gabriel, não, eu não posso envolver outras pessoas nisso. É perigoso. Não é envolver, não. É só explicar a situação. Às vezes as pessoas têm ideias que a gente não pensou. Ricardo balançou a cabeça. É muito arriscado. Mais arriscado do que ficar fugindo com Sofia pelo resto da vida? Essa pergunta fez Ricardo parar para pensar. Gabriel estava certo. Continuar fugindo não era uma solução a longo prazo, especialmente com uma criança pequena. Gabriel, mesmo que essas pessoas quisessem ajudar, 200 mil reais... Eu sei que é muito dinheiro. Mas antes de desistir, pelo menos podemos tentar, né? Nesse momento, Sofia voltou da sala segurando um desenho que havia feito. Olha, Gabriel, desenhei você, eu e papai como uma família. Gabriel olhou o desenho. Eram 3 figuras de palito segurando as mãos, com um sol grande e algumas flores ao redor. No topo da folha, Sofia havia escrito com letras tortas: Minha família nova. Ricardo viu o desenho e Gabriel pôde ver a emoção em seus olhos. É muito bonito, Sofia, disse Gabriel. Posso guardar ele? Claro, é um presente para você. Gabriel olhou para Ricardo e viu que o homem estava lutando contra as lágrimas. Ricardo, disse Gabriel baixinho, pelo menos me deixa tentar falar com Dona Conceição. Ela conhece todo mundo aqui no bairro, sabe de tudo o que acontece. Talvez ela tenha alguma ideia. Ricardo pensou por um longo momento. Está bem, disse finalmente, mas apenas ela. E não conta detalhes que possam colocar outras pessoas em perigo. Gabriel concordou e saiu para procurar Dona Conceição. A encontrou regando as plantas no quintal de sua casa, 3 casas abaixo da sua. Dona Conceição, chamou Gabriel. Oi, Gabriel, tudo bem? Como estão seus amigos? Então, é sobre isso que eu queria falar com a senhora. Dona Conceição parou de regar as plantas e prestou atenção. Fala, menino. Gabriel contou uma versão resumida da história de Ricardo, que ele havia tido uma empresa, que havia perdido tudo, que devia dinheiro para pessoas perigosas e que estava tentando proteger a filha. Dona Conceição ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais para entender melhor a situação. 200 mil reais é muito dinheiro mesmo, Gabriel, disse ela quando ele terminou. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita na história dele? Gabriel pensou antes de responder. Acredito sim. Ele está realmente preocupado com a Sofia e não parece estar mentindo sobre estar arrependido do que fez. E essas pessoas que estão atrás dele são perigosas mesmo? Pelo que ele contou, são. Dona Conceição ficou pensativa. Gabriel, eu conheço muita gente aqui na cidade. Algumas pessoas que poderiam ajudar. Mas primeiro eu preciso conhecer melhor esse Ricardo. Posso conversar com ele? Acho que sim. Ele está preocupado em não envolver outras pessoas. Mas se a senhora explicar que só quer ajudar... Está bem, vamos lá. Quando voltaram para a casa de Gabriel, encontraram Ricardo brincando com Sofia no quintal. Ele havia feito alguns aviõezinhos de papel e estava ensinando ela a fazê-los voar. Ricardo, chamou Gabriel, essa é Dona Conceição. Ela quer conversar com o senhor. Ricardo se levantou claramente nervoso. Seu Ricardo, disse Dona Conceição com voz firme, mas gentil. Gabriel me contou sua situação. Eu gostaria de ajudar, mas preciso entender melhor algumas coisas. Dona Conceição,
Eu não quero envolver a senhora em problemas que não são seus. Quando uma criança como Gabriel se dispõe a ajudar, vira problema meu também, respondeu ela. Agora senta aqui e me conta direito o que aconteceu. Ricardo olhou para Gabriel, que fez um sinal encorajador com a cabeça. Durante a próxima hora, Ricardo contou para Dona Conceição toda a história. Ela fez muitas perguntas específicas sobre a empresa, sobre as pessoas para quem ele devia dinheiro, sobre a situação de Sofia. Essas pessoas para quem você deve... Elas são daqui da cidade? Perguntou Dona Conceição. São, sim. Elas têm negócios aqui. Que tipo de negócios? Ricardo hesitou. Empréstimos. Elas emprestam dinheiro para pessoas que não conseguem empréstimo no banco. Entendi, disse Dona Conceição. E Gabriel percebeu que ela havia entendido mais do que Ricardo havia dito explicitamente. E sobre a mãe da Sofia? Ela está internada num hospital particular. Tem câncer em estado avançado. Eu só consegui a guarda da Sofia porque ela não tem condições de cuidar de uma criança. E Sofia sabe disso. Ela sabe que a mãe está doente, mas não sabe a gravidade. Dona Conceição assentiu, absorvendo todas as informações. Ricardo, vou ser direta com você. 200 mil reais não é dinheiro que se consegue fácil. Mas conheço algumas pessoas na cidade que talvez possam ajudar. Empresários, pessoas que gostam de ajudar em casos especiais. Dona Conceição, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, ela o interrompeu. É investimento. Como assim? Você disse que era empresário, que entendia de negócios. Se conseguirmos o dinheiro para quitar sua dívida, você poderia trabalhar para pagar de volta, não é? Ricardo pareceu surpreso com a sugestão. Trabalhar como? Isso a gente vê depois. Primeiro temos que resolver o problema imediato, que é tirar essas pessoas das suas costas. Gabriel observava a conversa com admiração. Dona Conceição realmente entendia de resolver problemas. Mas quem emprestaria tanto dinheiro para alguém que nem conhece? Perguntou Ricardo. Deixa comigo, disse Dona Conceição. Eu vou fazer algumas ligações, mas preciso que você me responda uma coisa com honestidade total. O quê? Você está me contando a verdade? Toda a verdade? Ricardo olhou para Sofia, que estava brincando com os aviõezinhos, depois para Gabriel, que o olhava com expectativa, e finalmente para Dona Conceição. Estou contando a verdade, disse ele. Talvez não todos os detalhes, porque alguns são complicados, mas o que contei é verdade. Que detalhes você não contou? Ricardo hesitou longamente. As pessoas para quem eu devo, elas não são apenas agiotas comuns. Elas controlam muitos negócios na cidade. E quando eu não consegui pagar, elas fizeram questão de espalhar na cidade inteira que eu era caloteiro, que ninguém devia fazer negócios comigo. É por isso você não consegue trabalho, concluiu Dona Conceição. Exato. Meu nome está queimado na cidade inteira. Ninguém me daria nem emprego de faxineiro. E elas fizeram isso de propósito? Fizeram. Para me forçar a trabalhar para elas. Gabriel estava ouvindo tudo e começando a entender a complexidade da situação. Ricardo não estava apenas devendo dinheiro. Ele estava sendo chantageado. Ricardo, disse Dona Conceição, essas pessoas, elas fazem esse tipo de coisa com muita gente? Fazem. É o esquema delas. Emprestam dinheiro para pequenos empresários que estão desesperados e quando a pessoa não consegue pagar, elas destroem a reputação da pessoa e a obrigam a trabalhar para elas. Trabalhar fazendo o quê? Cobrando dívidas de outras pessoas, convencendo outros empresários a aceitarem empréstimos, coisas assim. Dona Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, pensando. Gabriel, disse ela finalmente, você pode ficar com Sofia um pouco? Quero conversar com Ricardo em particular. Gabriel concordou e levou Sofia para brincar no quintal, mas podia ouvir fragmentos da conversa entre Dona Conceição e Ricardo através da janela aberta. Não é só questão de dinheiro. Outras pessoas na mesma situação. Talvez seja a hora de alguém fazer alguma coisa. Mas é perigoso demais. Às vezes, é preciso correr riscos.
Depois de uns 20 minutos, Dona Conceição chamou Gabriel de volta. Gabriel, vou fazer o seguinte, disse ela. Vou conversar com algumas pessoas hoje à tarde, pessoas que podem ajudar, mas vai levar pelo menos 2 dias para organizar tudo. 2 dias. Ricardo pareceu preocupado. Não sei se tenho 2 dias. Por quê? Porque eles sabem que eu estou na cidade. É questão de tempo até me encontrarem. Então vamos ter que ganhar tempo, disse Dona Conceição. Como? Deixa comigo. Conheço gente que conhece gente. Vou fazer correr a informação de que você saiu da cidade. Foi para outro estado. Ricardo pareceu impressionado com a capacidade de organização de Dona Conceição. A senhora faria isso mesmo? Gabriel me convenceu de que vocês merecem uma chance, disse ela. E além do mais, não gosto de gente que se aproveita do desespero dos outros. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela tarde, Dona Conceição saiu para fazer suas ligações, como ela chamou. Gabriel ficou com Ricardo e Sofia, tentando manter a rotina normal apesar da tensão. Sofia não parecia perceber a gravidade da situação. Para ela, era como umas férias diferentes, onde tinha ganhado um irmão mais velho que brincava com ela e um pai que estava mais presente do que nunca. Gabriel, disse Sofia enquanto eles faziam desenhos na mesa da cozinha, você vai ser meu irmão para sempre. Gabriel olhou para Ricardo, que estava lavando a louça do almoço, e já estava bem melhor nisso do que no primeiro dia. Não sei, Sofia. Isso depende de muitas coisas. Mas eu quero que você seja meu irmão. E quero que a gente more todos juntos. Ricardo se virou da pia, as mãos ainda com espuma de detergente. Princesa, as coisas são um pouco complicadas. Mas vocês podem morar comigo, disse Gabriel. Minha casa é pequena, mas cabe todo mundo. Ricardo sorriu tristemente. Gabriel, mesmo se conseguirmos resolver nossos problemas, eu não posso ficar morando na sua casa para sempre. Você tem sua vida. Que vida? Gabriel riu. Eu não tenho vida nenhuma. Minha vida é acordar, tentar conseguir uns trocados ajudando os vizinhos, comprar comida, dormir e repetir tudo no dia seguinte. A franqueza de Gabriel fez Ricardo parar de lavar a louça completamente. Gabriel, você tem apenas 10 anos. Sua vida vai mudar, você vai crescer, vai estudar, vai ter uma profissão. Com que dinheiro? Perguntou Gabriel simplesmente. Eu parei de estudar quando minha avó ficou doente. Alguém tinha que trabalhar para comprar os remédios dela. Ricardo se aproximou da mesa, onde Gabriel e Sofia estavam desenhando. Gabriel, você parou de estudar? Parei, mas não é problema não. Eu sei ler e escrever, sei fazer contas básicas. Para o trabalho que eu consigo é suficiente. Que série você estava cursando? 4ª série. Ricardo se sentou na cadeira ao lado de Gabriel. Gabriel, você tem que voltar a estudar. Um dia eu volto, disse Gabriel sem muita convicção. Não um dia, agora. Você tem que voltar agora. Gabriel olhou para Ricardo com surpresa. Ricardo, eu preciso trabalhar. Se não trabalhar, não como. E se existisse uma forma de você estudar e não precisar trabalhar? Como assim? Ricardo hesitou, como se estivesse pensando em voz alta. Gabriel, se eu conseguir resolver meus problemas, se eu conseguir recomeçar, eu poderia cuidar de você também. Você poderia estudar, poderia ter uma vida de criança normal. Gabriel ficou em silêncio, processando a ideia. Sofia bateu palmas animada. Eu ia ter um irmão de verdade. Sofia, calma, disse Ricardo. São só ideias ainda. Primeiro temos que resolver nossos problemas atuais. Mas Gabriel podia ver que Ricardo estava falando sério. Havia algo em seus olhos que mostrava que ele realmente estava considerando a possibilidade. Ricardo, disse Gabriel, se der tudo certo, se a senhora Conceição conseguir ajudar, o que você vai fazer? Vou recomeçar. Vou arranjar um trabalho, qualquer trabalho. Vou juntar dinheiro devagar, com honestidade. E vou cuidar da Sofia do jeito que ela merece. E de mim? Perguntou Gabriel, quase sussurrando. Ricardo olhou para Gabriel por um longo momento. Gabriel, você salvou minha filha ontem à noite.
Saiu na chuva, gastou seu dinheiro, cuidou dela como se fosse sua família. Como eu poderia não cuidar de você? Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas. Era a primeira vez em 2 anos que alguém falava sobre cuidar dele. Mas eu não quero ser peso para ninguém, disse Gabriel. Eu sei trabalhar, sei me virar sozinho. Gabriel, Ricardo o interrompeu. Você tem 10 anos. Você não deveria ter que se virar sozinho. Sofia, que estava ouvindo tudo, se levantou e abraçou Gabriel. Você vai ser meu irmão para sempre, disse ela. E papai vai cuidar de nós dois. Gabriel retribuiu o abraço e Ricardo se juntou a eles. Por um momento, os 3 ficaram ali, abraçados, como se fossem realmente uma família. O momento foi interrompido por alguém batendo na porta. Todos ficaram tensos imediatamente. Ricardo se levantou e foi até a janela para ver quem era. É Dona Conceição, disse ele aliviado. Gabriel foi abrir a porta. Dona Conceição entrou com uma expressão séria no rosto. Como foram as conversas? Perguntou Ricardo ansioso. Sentem aqui todos, disse Dona Conceição. Tenho novidades. Eles se sentaram ao redor da mesa da cozinha. Sofia voltou a desenhar, prestando atenção apenas parcialmente na conversa dos adultos. Primeiro as boas notícias, começou Dona Conceição. Consegui falar com 3 pessoas que estão dispostas a ajudar com o dinheiro. Ricardo abriu a boca surpreso. Conseguiu mesmo? Consegui. Um é empresário aqui da cidade, aposentado, que gosta de ajudar pessoas em situações difíceis. Outro é dono de uma rede de lojas que já passou por situação parecida no passado. E o terceiro é um advogado que trabalha com casos como o seu. Eles emprestiram o dinheiro assim, sem me conhecer. Não exatamente empréstimo, explicou Dona Conceição. É mais como um investimento em você. Como assim? Eles vão quitar sua dívida e você vai trabalhar para eles até pagar de volta, mas trabalhando normalmente com salário justo, condições dignas. Ricardo mal conseguia acreditar. Que tipo de trabalho? Seu Manuel, o empresário aposentado, precisa de alguém para administrar os negócios dele. Ele quer se afastar mais, deixar alguém de confiança cuidando. Dona Rosimeire, da rede de lojas, precisa de um gerente geral. E Dr. Augusto, o advogado, quer um sócio que entenda de administração. Eles ofereceriam trabalho para mim, mesmo sabendo que meu nome está queimado na cidade? Aí é que vem a parte interessante, disse Dona Conceição com um sorriso. Dr. Augusto disse que seu caso não é isolado. Ele conhece outras pessoas que passaram pela mesma situação com essas mesmas pessoas que você deve dinheiro. Ricardo ficou alerta. Outras pessoas? Muitas outras. E ele acha que está na hora de fazer alguma coisa sobre isso. O que ele quer dizer com isso? Dona Conceição olhou para Sofia, que ainda estava desenhando, e baixou a voz. Ele quer dizer que talvez seja possível não apenas resolver seu problema, mas resolver o problema de muitas outras pessoas também. Ricardo ficou em silêncio, processando a informação. Mas isso não seria perigoso? Seria. Mas Dr. Augusto disse que já vem juntando informações há tempo e que, com seu testemunho e o testemunho de outras pessoas na mesma situação, talvez seja possível fazer alguma coisa oficial sobre isso. Oficial como? Envolvendo as autoridades competentes. Gabriel, que estava ouvindo tudo, se intrometeu. Isso significa que outras pessoas também poderiam ser ajudadas? Exato, Gabriel, respondeu Dona Conceição. Mas Ricardo teria que aceitar testemunhar, contar tudo o que sabe, ajudar a juntar provas. Ricardo ficou pensativo. E enquanto isso, Sofia ficaria segura? Ficaria. Dr. Augusto disse que pode arranjar proteção adequada para vocês dois durante o processo. E depois, se der tudo certo? Se der tudo certo, vocês estariam livres para recomeçar a vida normalmente. E Ricardo teria trabalho garantido com qualquer um dos 3 que se ofereceram para ajudar. Ricardo olhou para Sofia, depois para Gabriel. Parece bom demais para ser verdade. Eu pensei a mesma coisa, disse Dona Conceição. Mas falei com os 3 separadamente, e todos me disseram a mesma coisa. Eles estão cansados de ver essas pessoas se aproveitando de famílias em dificuldade. Quando eu precisaria decidir? Dr. Augusto quer conversar com você amanhã de manhã. Se você aceitar,
ele começa a providenciar tudo imediatamente. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Gabriel podia ver que ele estava pesando os prós e contras. "E se eu não aceitar?" perguntou Ricardo finalmente. "Aí você continua fugindo", disse Dona Conceição simplesmente. "Para sempre." "Papai", disse Sofia, que havia parado de desenhar e estava ouvindo. "Eu não quero ficar fugindo para sempre. Eu quero ter uma casa de verdade. E quero ir para a escola e quero que Gabriel vá junto." As palavras de Sofia tocaram fundo em Ricardo. Gabriel podia ver a luta interna em seus olhos. "Gabriel", disse Ricardo, "o que você acha?" Gabriel ficou surpreso ao ser consultado sobre algo tão importante. "Eu acho..." Ele hesitou. "Eu acho que às vezes a gente tem que correr riscos para conseguir as coisas boas. Mesmo sabendo que pode dar errado." "Minha avó sempre dizia que quem não arrisca nada não ganha nada", respondeu Gabriel. "E você já perdeu quase tudo mesmo, né? Então talvez seja a hora de arriscar para ganhar de volta." Ricardo sorriu pela primeira vez desde que havia chegado na casa de Gabriel. "Você é muito sábio para uma criança de 10 anos. Dona Conceição", disse Ricardo, se virando para ela, "marque essa reunião com o Dr. Augusto." "Tem certeza?" "Tenho. Sofia merece uma vida melhor do que ficar fugindo. E Gabriel também merece uma chance." Dona Conceição sorriu e se levantou. "Está bem, vou ligar para ele agora. A reunião vai ser amanhã às 9 da manhã no escritório dele." "Onde fica?" "No centro da cidade, mas não se preocupe, eu vou com vocês." Depois que Dona Conceição foi embora, Ricardo, Gabriel e Sofia jantaram juntos. A atmosfera estava mais leve, mas ainda havia uma tensão subjacente. Todos sabiam que o dia seguinte seria crucial. Durante o jantar, Sofia fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Papai, se der tudo certo, a mamãe vai ficar boa também?" Ricardo parou de comer e olhou para a filha. Gabriel percebeu que esse era um assunto que Ricardo vinha evitando. "Princesa, a mamãe está muito doente. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas ela pode não ficar boa." Sofia terminou a frase, mostrando que entendia mais da situação do que os adultos imaginavam. "É possível", disse Ricardo com voz suave. "Então é ainda mais importante que a gente fique junto, né?" disse Sofia. "Porque se a mamãe for embora, eu vou ter você e Gabriel." Gabriel sentiu um nó na garganta com a maturidade da menina de 5 anos. "Sofia", disse ele, "não importa o que acontecer, você sempre vai ter gente que te ama." "Eu sei", ela sorriu. "E vocês também vão ter eu para amar vocês." Naquela noite, os três dormiram juntos na cama de Gabriel. Sofia no meio, Gabriel de um lado, Ricardo do outro. Era apertado, mas nenhum deles reclamou. Pela primeira vez em muito tempo, todos se sentiram parte de uma família. Gabriel acordou cedo na manhã seguinte e encontrou Ricardo já acordado, olhando pela janela. "Nervoso?" perguntou Gabriel baixinho para não acordar Sofia. "Muito", admitiu Ricardo. "E se der errado, Gabriel? E se eu piorar tudo?" "E se der certo?", respondeu Gabriel. "E se for o começo de uma vida nova para todos nós?" Ricardo olhou para Gabriel e sorriu. "Quando você crescer, vai ser um homem muito sábio." "Quando eu crescer, vou ser como você", disse Gabriel. "Vou cuidar das pessoas que amo." "Gabriel, eu não sou exemplo para ninguém. Cometi muitos erros, mas está tentando acertar agora", o interrompeu Gabriel. "E está disposto a arriscar tudo para proteger Sofia. Isso conta muito." Às 8h30 da manhã, Dona Conceição chegou para buscá-los. Ela tinha emprestado o carro de um vizinho para levá-los ao centro da cidade. Sofia estava animada com o passeio. Para ela, era uma aventura ir ao centro da cidade num carro de verdade. Gabriel também estava ansioso. Há anos não saía do bairro. O escritório do Dr. Augusto ficava num prédio pequeno, mas bem conservado no centro da cidade. Dona Conceição os guiou até o 3º andar, onde uma placa discreta anunciava Dr. Augusto Mendonça Advocacia. A secretária os recebeu com um sorriso gentil e os conduziu para uma sala de espera confortável. Havia revistas, alguns brinquedos para crianças
e Sofia imediatamente se interessou por um quebra-cabeça com peças grandes. Doutor, Augusto vai receber vocês em alguns minutos, disse a secretária. Querem café, água, alguma coisa? Gabriel nunca havia sido tratado com tanta cortesia por um adulto desconhecido. Aceitou um copo de água, mais por educação do que por sede. Poucos minutos depois, um homem de uns 50 anos apareceu na sala de espera. Era alto, usava óculos e tinha uma aparência que inspirava confiança. Seu Ricardo? Ele se dirigiu a Ricardo. Sou o Dr. Augusto. Dona Conceição me contou sua situação. Eles se cumprimentaram e Dr. Augusto olhou para Gabriel e Sofia. E esses devem ser Gabriel e Sofia. Isso mesmo, disse Ricardo. Gabriel foi quem nos acolheu quando mais precisávamos. Dr. Augusto se abaixou para ficar na altura de Gabriel. Gabriel, Dona Conceição me contou o que você fez. É muito admirável. Gabriel ficou sem jeito com o elogio. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Acredite, nem toda pessoa faria, respondeu o Dr. Augusto. Venham, vamos conversar na minha sala. A sala do Dr. Augusto era grande e organizada, com estantes cheias de livros e uma mesa de madeira escura. Havia cadeiras confortáveis para todos e Sofia recebeu um livro de colorir e alguns lápis de cor. Bem, Ricardo, começou o Dr. Augusto, Dona Conceição me contou sua história, mas gostaria de ouvir de você mesmo. Pode me contar tudo desde o começo? Durante a próxima hora, Ricardo contou toda a sua história em detalhes. Dr. Augusto fazia anotações e às vezes pedia esclarecimentos sobre datas, nomes, valores. As pessoas para quem você deve dinheiro, disse Dr. Augusto quando Ricardo terminou. Elas se identificam como alguma empresa ou organização? Elas dizem que são da Cooperativa de Crédito São Jorge, respondeu Ricardo. Dr. Augusto levantou as sobrancelhas. Interessante. Esse nome já apareceu em outros casos que acompanho. Outros casos? Sim. Nos últimos 2 anos, recebi pelo menos 8 pessoas com histórias muito parecidas com a sua. Todas deviam dinheiro para essa mesma cooperativa. E o que aconteceu com essas pessoas? 3 delas aceitaram trabalhar para a cooperativa e basicamente se tornaram escravas modernas. 2 conseguiram fugir da cidade. 2 outras simplesmente desapareceram. Ricardo ficou pálido. Desapareceram? Sim. E uma conseguiu reunir coragem suficiente para me procurar e decidiu lutar. E o que aconteceu com ela? Ela está muito bem, trabalhando numa empresa aqui da cidade com nome limpo, vida normal. E os responsáveis pela cooperativa estão sendo investigados. Gabriel se intrometeu na conversa. Dr. Augusto, isso significa que é possível ganhar dessa gente? É possível sim, Gabriel, mas exige coragem e paciência. Quanto tempo levaria? Perguntou Ricardo. Para resolver seu caso especificamente, se você concordar em colaborar, posso ter sua dívida quitada até amanhã e proteção garantida para você e Sofia durante todo o processo. Como assim, quitada até amanhã? Os empresários que Dona Conceição procurou já concordaram em adiantar o dinheiro. Eles vão quitar sua dívida hoje mesmo se você aceitar os termos. Ricardo mal conseguia acreditar. Que termos? Primeiro, você aceita trabalhar para um deles durante 2 anos com salário normal de mercado para pagar de volta o valor adiantado. Segundo, você colabora totalmente com a investigação da cooperativa, fornecendo todos os detalhes que souber. Terceiro, você aceita mudar de identidade temporariamente para sua segurança e da Sofia. Mudar de identidade. Nada dramático. Apenas usar outro sobrenome durante alguns meses enquanto a investigação prossegue. E morar numa casa que providenciaremos para vocês, numa cidade próxima. Gabriel ficou preocupado. E eu? Posso ir junto? Dr. Augusto olhou para Gabriel, depois para Ricardo. Isso é uma decisão que vocês terão que tomar juntos. Mas sim, se Ricardo concordar em ser seu responsável legal, você pode ir junto. Como assim, responsável legal? Perguntou Gabriel. Bem, você precisa de alguém que cuide de você oficialmente. Alguém que tome decisões sobre sua educação, sua saúde, essas coisas. Ricardo poderia ser esse responsável. Gabriel olhou para Ricardo com esperança. Ricardo, você faria isso?
Ricardo estendeu a mão e tocou o ombro de Gabriel. Gabriel, depois de tudo que você fez por nós, seria uma honra cuidar de você. Sofia, que estava colorindo, mas prestando atenção na conversa, levantou a cabeça. Isso significa que Gabriel vai ser meu irmão de verdade? Significa que vamos ser uma família de verdade, respondeu Ricardo. E Gabriel pôde ver que ele estava emocionado. Dr. Augusto sorriu ao observar a interação entre os três. Bem, se todos concordam, podemos começar a providenciar os papéis imediatamente. Dr. Augusto, disse Ricardo, eu aceito todos os termos. Quero fazer isso direito. Ótimo. Então agora preciso que você me dê alguns detalhes sobre como entrar em contato com essa cooperativa. Para quê? Para marcar uma reunião onde você vai quitar sua dívida oficialmente. Tudo documentado, tudo legal, para que não possam te incomodar nunca mais. Isso não é perigoso? Pode ser. Por isso vamos ter todas as precauções necessárias. A reunião vai ser num local público com várias testemunhas e com algumas pessoas, digamos, estrategicamente posicionadas por perto. Gabriel estava impressionado com a organização de Dr. Augusto. Quando isso vai acontecer? Se Ricardo concordar hoje à tarde, quanto mais rápido resolvermos isso, melhor para todos. Ricardo respirou fundo. Está bem, vamos fazer isso hoje. Dr. Augusto pegou o telefone e fez algumas ligações. Gabriel não entendeu todos os detalhes, mas ouviu palavras como transferência bancária, documentação completa e equipe de segurança. Quando terminou as ligações, Dr. Augusto se dirigiu a eles. Pronto? Às 4 da tarde, no Banco Central da cidade, Ricardo vai quitar sua dívida completamente. Os R$200 mil já estão sendo providenciados pelos nossos parceiros. E depois? Depois vocês vão para uma casa que já está sendo preparada numa cidade a 50 quilômetros daqui. Gabriel vai se matricular numa escola boa. Sofia também, quando tiver idade. Ricardo vai começar a trabalhar na segunda-feira. Gabriel mal conseguia acreditar que sua vida estava mudando tão rapidamente. Dr. Augusto, disse ele, e minha casa? Minhas coisas? Podemos buscar suas coisas ainda hoje, mas a casa... Bem, você pode decidir se quer vendê-la, alugá-la ou simplesmente deixá-la lá para voltar um dia. Gabriel pensou na pequena casa onde havia morado com sua avó, onde havia passado os últimos 2 anos sozinho, onde havia acolhido Ricardo e Sofia. Acho que quero guardar ela, disse ele, para quando eu crescer e quiser visitá-la. Claro, podemos providenciar isso. As próximas horas passaram rapidamente. Dr. Augusto fez mais ligações, preparou documentos, explicou detalhes do plano. Dona Conceição os levou de volta para o bairro para pegar as poucas coisas de Gabriel. Foi emocionante entrar na casa pequena, sabendo que seria a última vez em muito tempo. Gabriel pegou suas roupas, alguns objetos que haviam pertencido à sua avó e o desenho que Sofia havia feito no primeiro dia. Dona Conceição estava emocionada também. Gabriel, você tem certeza de que é isso que quer? Tenho sim, Dona Conceição. Pela primeira vez em muito tempo, vou ter uma família de verdade. E você tem certeza de que pode confiar nesse Ricardo? Gabriel olhou pela janela, onde Ricardo estava brincando com Sofia no quintal. Dona Conceição, ele poderia ter ido embora na primeira noite. Poderia ter sumido assim que viu que eu era apenas uma criança. Mas ficou. E está disposto a enfrentar pessoas perigosas para fazer a coisa certa. Eu confio nele. Dona Conceição assentiu. Então eu também confio. Mas, Gabriel, se algum dia você precisar de qualquer coisa mesmo, você me procura, está bem? Está bem. E obrigado por tudo, Dona Conceição. Se não fosse a senhora, se não fosse você, Gabriel, você que decidiu ajudar 2 estranhos numa noite de chuva. Tudo começou com sua bondade. Às 3:30 da tarde, eles estavam no Banco Central da cidade. Dr. Augusto havia explicado que tudo seria gravado pelas câmeras de segurança do banco e que haveria várias pessoas presentes como testemunhas. Ricardo estava nervoso, mas determinado. Gabriel e Sofia esperaram numa sala separada, com uma funcionária do banco que conversou com eles e ofereceu biscoitos e suco. A transação levou apenas 20 minutos.
Quando Ricardo voltou para buscá-los, estava sorrindo. Acabou, disse ele simplesmente. Está tudo quitado. Estamos livres. Sofia correu para abraçar o pai e Gabriel se juntou ao abraço. Ali no meio do banco, os três se abraçaram como uma família que havia passado por uma grande provação e saído vitoriosa. Dr. Augusto se aproximou deles. Agora vamos para sua nova casa. Vocês vão gostar. A casa nova ficava numa cidade pequena e tranquila, cercada de montanhas. Era muito maior que a casa de Gabriel, com 3 quartos, uma sala ampla, cozinha completa e um quintal grande onde Sofia poderia brincar. Cada um vai ter seu próprio quarto, explicou o Dr. Augusto. Mas se quiserem dividir até se acostumarem, não tem problema. Gabriel explorou a casa com admiração. Nunca havia imaginado que moraria num lugar tão bonito. Ricardo, disse ele, isso tudo é para nós mesmo? É sim, Gabriel, nossa nova casa. Nossa nova vida, acrescentou Sofia correndo pela sala. Dr. Augusto mostrou para eles onde ficava a escola, onde Gabriel e Sofia se matriculariam, o supermercado, o hospital, todos os lugares importantes da cidade pequena. E amanhã de manhã, disse ele para Ricardo, você conhece seu novo chefe. Seu Manuel está ansioso para conhecê-lo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Gabriel dormiu numa cama que era realmente sua, numa casa onde se sentia seguro e amado. Sofia havia insistido para dormir no quarto dele, só na primeira noite, e Ricardo havia concordado. Gabriel, sussurrou Sofia no escuro. Obrigada por ter aberto a porta para nós naquela noite. Obrigado por terem batido na minha porta, respondeu Gabriel. Vocês sabem que eu amo vocês dois, né? Disse Ricardo da cama ao lado. A gente também te ama, papai, responderam Gabriel e Sofia ao mesmo tempo, fazendo todos rirem. Nos meses que se seguiram, a vida da nova família foi se estabilizando. Gabriel voltou a estudar e descobriu que tinha facilidade para aprender. Sofia começou na pré-escola e fez muitos amigos. Ricardo se adaptou rapidamente ao novo trabalho e se tornou indispensável para seu Manuel. A investigação da cooperativa prosseguiu e muitas outras pessoas foram ajudadas. Ricardo testemunhou sempre que necessário, contribuindo para que os responsáveis fossem finalmente presos. A mãe de Sofia, infelizmente, não conseguiu vencer a doença, mas quando chegou o momento de se despedir, ela estava em paz sabendo que Sofia estava sendo cuidada por Ricardo e que havia ganhado um irmão na pessoa de Gabriel. Gabriel cresceu na nova família, estudou, se formou e nunca esqueceu as lições que sua avó havia lhe ensinado sobre bondade e generosidade. Quando ficou adulto, dedicou sua vida a ajudar crianças em situações parecidas com a que ele havia vivido. Sofia se tornou uma jovem inteligente e carinhosa que sempre se referia a Gabriel como meu irmão que salvou nossa família. Ela se formou em pedagogia e abriu uma escola em homenagem à avó de Gabriel. Ricardo se tornou sócio de seu Manuel e construiu uma empresa próspera e honesta. Sempre que possível, oferecia oportunidades para pessoas que estavam passando por dificuldades, lembrando-se de como havia sido ajudado quando mais precisou. A casa pequena no bairro Vila Esperança foi transformada num centro comunitário que oferecia ajuda para famílias carentes. Na entrada, uma placa dizia: "A bondade sempre retorna multiplicada, em memória de Dona Maria, avó de Gabriel." E Dr. Augusto? Ele continuou seu trabalho de combater injustiças e ajudar pessoas em situações difíceis, sempre se lembrando de que, às vezes, as maiores transformações começam com pequenos gestos de bondade. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história. Será que Gabriel tomou a decisão certa ao abrir a porta naquela noite chuvosa? Você faria o mesmo no lugar dele? Me conta nos comentários qual parte mais te emocionou e se você conhece alguma história parecida. Não esquece de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como essa.